Olá, estamos de volta e agora nós vamos dar sequência na resolução do desafio. Só que agora eu já vou fazer um pouquinho mais rápido as questões, porque vocês já estão acostumados e nós ganharemos tempo com isso. Questão de número 5. Dizemos que um gás submetido a temperatura constante tem seu volume inversamente proporcional à pressão que recebe. O que significa isso? O que significa ser inversamente proporcional? Que a variação que houver o volume, desculpe, volume inversamente proporcional à pressão. Então, a variação que tiver na pressão, acontece o inverso com o volume. Se a pressão é multiplicada por 2, o volume é dividido por 2. Se a pressão é multiplicada por 5, o volume dividido por 5. Então, o que significa? Que a variação que ocorrer na pressão ocorrerá o inverso com o volume. Baseando-se nessa informação, complete a tabela e construa o gráfico da pressão em função do volume. Então, essa afirmação de inversamente proporcional... mas não tem fórmula. Exatamente, eu quero explorar com vocês o significado de inversamente proporcional. A pressão de 1 para 2, ela não foi multiplicada por 2? Então, o que vai acontecer com o volume? Ele será dividido por 2. Então, 16 dividido por 2, 8. Simples assim. Se eu considerar agora, a pressão era 2, passou para 4. De novo, ela não foi multiplicada por 2. Então, o volume, que era 8, vai ser dividido, porque é inversamente por 2. Dividido por 2, 4. Se eu comparar aqui de 8 para 4 para 8, melhor dizendo. De 4 para 8, de novo a pressão foi multiplicada por 2. Então, de novo, o volume vai ser dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Se eu comparar 8 com 16, de novo a pressão foi multiplicada por 2. Então, o volume de novo será dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Simplesmente por ser inversamente proporcional. Vamos agora à construção do gráfico. De novo, no meu eixo Y, ele quer gráfico de pressão em função do volume. Então, a pressão está no eixo Y, o volume no eixo X. A pressão em ATM e o volume em metros cúbicos. Está aqui registrado. E eu preciso de valores correspondentes. Como assim valores correspondentes? Eu tenho que a pressão vai variar de 1 a 16. Que legal, eu fiz a variação aqui de 1 em 1. O volume de 16 até 1, então eu também preciso ter todas essas variações. Observe que aqui eu fiz de 2 em 2. Você escolhe a escala que você vai utilizar. Todos igualmente espaçados, beleza? Começando. Então, quando a pressão vale 1, o volume vale 16. Nossa, mas pressão 1, volume 16? Vamos começar com a construção desse gráfico aqui. Lembrando que, de novo, nós vamos inserir aquelas ferramentas. Eu vou dar um zoom, só para ter uma qualidade um pouquinho melhor aqui para a gente. Lembra que a pressão vale 1 e o volume 16? Então, está aqui, o volume 16 e a pressão vale 1. Eu vou só ajustar aqui um pouquinho para ficar melhor. Isso. Feito isso, nós vamos aqui no Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos voltar aqui. Volume 8, pressão 2. Então, pressão 2 correspondente a volume 8. Ajustando aqui certinho. Lembra que eu falei para vocês que na horizontal aqui a minha divisão está pelo início do número. Depois, volume 4, pressão 4. Vamos à construção. Opa, não preciso vir aqui para cima. Deixa eu só voltar aqui.
4 e 4. E depois, por último, não, ainda não é o último, né? Volume 2, pressão 8. Aqui tá vendo que ele já começa a demonstrar que tá tortinho aqui. Vamos fazer um novo aqui. Então ele começa a dar muito na cara o defeito no nosso gráfico. 2, 8. Muito lindo. E por último, agora vamos lembrar que ele está falando que o volume é 1 e a pressão é 16. Pressão volume 1, pressão 16. De novo, entra aquela historinha, onde está o 1? A 1 está exatamente entre o 0 e o 2. Entre o 0 e o 2. E vamos até o 16. Muito bem, agora nós temos o nosso gráfico. Ah, mas qual modelo é esse gráfico aqui? Realmente não é uma reta. Nós chamamos isso de hipérbole. Hipérbole. E esse traço da hipérbole, assim como no caso da parábola, fazer aqui pelo Word não é uma tarefa das mais simplesinhas, mas vamos lá. Ele é um gráfico que ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai... Meu mouse aqui, ele está me desafiando. Tá? Então, ele vai simplesmente, né, mostrar toda variação inversamente proporcional, ela vai ter, gente, tá algo estranho. Se não sair, da próxima vez vocês me cobram, que no quadro é muito mais simples fazer isso aqui. Mais uma tentativa e que, vixe, a coisa não saiu bem. Tem um tipo de linha aqui que às vezes a gente consegue adequar ela, né, que não é o que a gente deveria fazer aqui, né, mas eu vou estar utilizando ela aqui só mesmo para dar uma organizada aqui, para que vocês tenham um formato do gráfico aproximado aqui, tá? Então, logicamente, não seria esse o padrão que nós utilizaríamos de novo, né? Você não vai ter formas de fazer isso aqui sempre contando com modelos previamente prontos, mas apenas para a gente não ficar na dívida aqui com vocês, tá? Uma forçação aqui, mas tá vendo que ela não se... Para a gente encaixar ela certinho aqui, se torna mais complexo ainda. Ela não vai dar certo aqui. Então, vamos ficar apenas lembrando que esse tipo de gráfico, né, a curva é uma hipérbole, ela é algo mais ou menos assim. Contorno vermelho. Logicamente, ela não vai ter todas essas tremuras, parecendo que está com Parkinson quem fez ela, tá? Mas apenas para que vocês entendam o modelo da curva. Certinho? Vamos passar aí para o número 6. Exemplos de números naturais. Qualquer número que você pensar que são utilizados na contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, ele pede dois exemplos. Eu poderia citar o 0 e o 1025. Pronto. Dois números inteiros que não são naturais. Ah, para você pensar números inteiros que não são naturais, então você tem de pensar números negativos. Por exemplo, menos 25 e menos
452. Por exemplo, dois números racionais. Racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, que não são inteiros. Então, poderíamos pensar aqui tranquilamente um número fracionário. Exemplo, 7/2. Mas eu poderia pensar também, deixar ele aqui em vermelhinho para ficar bonitinho, né? Eu poderia pensar também em um número que é uma dízima periódica. Lembra que para indicar que é dízima, você coloca 3 pontinhos ou um tracinho sobre um dos números que está constituindo o período. Dois números irracionais. O que são números irracionais? São aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Poderíamos colocar aqui um número que a gente gosta de trabalhar com ele, que é o número π. Ele é irracional. Quais seriam outros? O número de Euler? Muito bem. Mas nós poderíamos também colocar qualquer raiz que não seja exata. Por exemplo, a raiz cúbica de 7 é irracional. Dois números reais, um racional e outro irracional. Um número racional, 3. 3 é um número racional, ele pode ser escrito na forma de fração, 3/1. Agora, o irracional. Eu vou utilizar uma outra raiz inexata. Lembrando que se eu colocar raiz quadrada, raiz de índice par, eu não posso ter aqui dentro o número negativo. Mas a raiz quadrada é de 5. Então, racional e irracional. Complete usando pertence ou não pertence. Então, nós temos que 3 pertence aos números naturais? Sim, ele pertence. Vamos deixar ele de vermelhinho para ficar bonitinho, né? Agora, se eu colocar o menos 5, ele pertence aos números aos reais, desculpe? Sim, ele pertence, porque menos 5 é real. Raiz quadrada de 5. Será que a raiz quadrada de 5 pertence aos racionais? A raiz quadrada de 5 ela é um número decimal, infinito, não periódico. Por isso, não é racional, não pode ser escrito na forma de fração. Será que o π é irracional? Acabamos de falar sobre isso, né? Então, ele pertence aos irracionais. E 1,22, dízima periódica, até tínhamos usado ele aqui como exemplo, portanto, ele pode ser escrito na forma de fração, ele pertence aos racionais. Essa foi moleza. Agora vamos falar sobre fração geratriz. Uma fração geratriz é a fração que dá origem à dízima. Se nós vamos escrever a fração, o que nós vamos lembrar? Numerador. Quem é o período? Período é a parte que se repete. 1. Se o período tem apenas um algarismo, que é 1, uso apenas um 9 na parte do denominador. Então, essa é a fração geratriz, deixando ela de vermelhinho, 1/9. Agora, a segunda fração geratriz. Vamos lá, inserir fração. Quem é o período? A parte que se repete, 23. 23. E quantos algarismos? O 2 e o 3. 2 algarismos, eu coloco 2 noves no denominador. Então, a fração geratriz, 23 nonos. Dá para simplificar? Nesse caso, não. No terceiro, deixa eu só voltar aqui para ficar na mesma página. 0,0474747. Só vou deixar aqui de vermelhinho. Inserir. Equação, eu quero fração. Muito bem. Qual é a parte que se repete? Está se repetindo o 47. 47. Quantos algarismos? 2 noves. Beleza, terminou? Não. Observe que depois da vírgula ficou uma casa que não se repetiu. Essa casa que não se repetiu significa que eu tenho de acrescentar um zero no denominador. Então, 47 sobre 990. Essa é a fração geratriz. 0,006666666.
Ok, vamos inserir a fração. Só que agora, qual é o período? O período é 6, porque é ele que está se repetindo. Quantos algarismos? Apenas um, então sobre 9. Mas eu tenho duas casas que não se repetiram. Essas duas casas significa que eu vou ter de ter 2 zeros no denominador. Então, nesse caso aqui, eu ainda posso simplificar tudo por 2. Posso simplificar por 2. Então, se eu simplificar por 2, nós teremos 3 sobre 450. Mas eu ainda posso simplificar por 3. Então, vamos simplificar por 3. 1 sobre 150. Beleza? Já está na forma simplificada a nossa fração geratriz. E agora, nossa, diferente, por quê? Vamos lá na equação e a gente vai analisar a diferença. Porque agora, quem é o período? O período é 4. Mas o que tem antes do período sem se repetir? 1, não é mais 0 como nos anteriores. Então, esse 1 eu chamo ele de antiperíodo. Então, antiperíodo 1, junto do período 4, ficou 14. Menos o antiperíodo, que é 1. Beleza. Antiperíodo junto do período, menos o antiperíodo. Quantos algarismos tem o período? O período é 4, tem apenas um algarismo, coloco apenas um 9. 14 menos 1, 13. Vamos lá. 13 sobre 9, não dá para simplificar. Está pronta a nossa fração geratriz. Moleza? Número 9. Deu o resultado de menos 3 ao cubo. Eu poderia pensar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Muito bem. Ou já fazer direto. O expoente é ímpar e ele é o que determina o sinal da base. Se ele é ímpar, o sinal da base é mantido, continua sendo menos. 3 vezes 3 vezes 3, 27, menos 27. Menos 4 ao quadrado. Observe que, apesar do expoente ser par, nós não temos um parêntese. Quem está ao quadrado é apenas o 4. Esse menos, eu vou destacar aqui, somente o 4 está ao quadrado. O menos, então, ele permanece porque ele não está ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Beleza? 3 quartos ao quadrado. Se nós temos 3 quartos ao quadrado, eu tenho de elevar ao cubo, o 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E o 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Pronto. Eleva numerador, eleva denominador. 5 elevado a menos 2. Expoente negativo significa que eu preciso inverter a base. Então, eu vou inverter a base. Qual que é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1 sobre 5. E essa base agora, ela toda fica elevado ao quadrado. Só estou destacando aqui, dá um trabalhinho, mas vamos lá. Então, o 1/5 ficou ao quadrado. Mas 1/5 ao quadrado, eu elevo o 1 ao quadrado, que dá 1, e o 5 ao quadrado, que dá 25. Feito. Resolvido. Agora, menos 5 elevado... Opa! 3 elevado a 2 elevado a 3. Vou manter a base e, como tem dois expoentes, multiplicar os expoentes. O expoente 2 vezes o expoente 3, vamos destacar aqui somente o que eu quero. Esses dois expoentes nós multiplicamos e vai dar 3 elevado a 6. 3 elevado a 6, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vamos aqui às anotações. 3 elevado a 6, onde eu deixei isso. Apenas para facilitar a nossa vida, 729. Tranquilo? Destacadinho, bonitinho. Menos 5 elevado à quarta. Agora sim, o expoente é par e a base negativa. Expoente par, resultado positivo.
5 elevado à quarta, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, 625. Multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, vou pegar o expoente menos 2 e somar com o expoente 6. Isso significa que nós teremos 4 elevado a 4, que é menos 2 mais 6. 4 elevado a 4, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Vamos deixar tudo bonitinho de vermelho. Divisão de potências de mesma base. Eu vou conservar a base, que é o menos 2, e subtrair os expoentes. Os expoentes 8 menos o outro expoente 5. Por que que nós subtraímos? Porque é uma divisão com potências de mesma base. Então, será menos 2 elevado a 3. Menos 2, base negativa, expoente ímpar, continua sendo negativo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tranquilo? Agora eu tenho aqui uma divisão dentro do colchete. Vou manter o colchete, conservo a base, 3, subtraio os expoentes. Já vou fazer direto, 8 menos 6 que dá 2, colchete, o 2 é expoente. Então, 3, que é a base, elevado à subtração dos expoentes. Só que tudo isso ainda é elevado a menos 2. Eu posso multiplicar os expoentes. Mas expoente negativo inverter a base? Tanto faz a ordem que você vai resolver. Se multiplicarmos os expoentes, então vai dar 3 elevado a menos 4, que é 2 vezes menos 2. Elevado a um expoente negativo. Vamos inverter a base. Qual é o inverso de 3? Inverso de 3 é 1/3. 1/3. Esse 1/3 agora, ele vai ficar elevado ao expoente sem o sinal negativo. Então, vai ficar 1/3 elevado a 4 positivo. Inverti a base, tiro o sinal do expoente. Com isso, 1 elevado a 4, que dá 1. 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Respondido as potências, todas de forma de boa. Escrever os números na forma de notação científica. Lembre que a notação científica eu tenho de ter antes da vírgula um número de 1 a 10. Portanto, eu preciso deixar a vírgula exatamente aqui, entre o 2 e 1. Por isso, 2,13. Quantas casas eu andei com a vírgula? Uma. A vírgula estava aqui, então eu vou andar 1. Vamos lá, vírgula. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu andei 6 casas e o número aumentou, ele era 0, alguma coisa, passou a ser 2,13, então o expoente fica negativo. Se o número aumenta, o expoente diminui. Agora, a vírgula vai ter de sair daqui, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter de andar 7 casas para ficar 1,2. Só que agora o número diminuiu. Ele diminuiu 7 casas, então o expoente aumenta 7 casas, 10 elevado a 7. Quatro mil vezes 10 a terceira. A vírgula também vai ter de movimentar. 1, 2, 3 casas. Ela movimentando 3 casas vai ficar 4,0. Mas agora já tinha expoente. O expoente era 10 a terceira. Se o número diminuiu, era 4.000, virou 4. Diminuiu 3 casas, o expoente aumenta 3. Então, eu poderia colocar aqui, 3 mais 3, ou direto já colocar o expoente final, que é 6. 4,0 vezes 10 elevado à sexta.
A vírgula está nessa posição aqui. Ela tem de andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para ficar 2,78. Só que eu já tinha um expoente. Observe que o número aumentou. Se o número aumentou, o expoente deve diminuir. De novo, o número aumentou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. O expoente 10. Eu vou diminuir de 6. 10 menos 6, 4. Se eu dividir o número aqui, eu vou ter 45.210.000. Andando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas, 4,521 vezes 10. O número diminuiu 7 casas, então o expoente aumenta 7. Simples assim. E 0,0... Muito bem. Vamos ver aqui quantidade de casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas que nós precisamos movimentar a vírgula. Ficará 2,313 vezes 10. Se o número aumentou 8 casas, então o expoente vai diminuir 8. Como não tinha expoente, 10 a menos 8. Simples, moleza. Número 11. Estamos chegando no final. Transforme as notações científicas para números inteiros ou decimais. Agora é o processo contrário. Se o expoente é menos 3, para ele desaparecer, ele tem de se tornar zero. Para ele se tornar zero, quer dizer que ele vai aumentar de menos 3 para zero. Então o número vai diminuir. Vai diminuir 3 casas. Era 4,5, então ele vai ter de se tornar 0,0045. Porque a vírgula estava aqui, voltou 3 casas. 1, 2, 3. Compreendido? Então nós temos aqui 0,045. 7,21 vezes 10 elevado a 10. Então, nós teríamos o 7,21. Lembra que a vírgula estava aqui. Para o 10 virar zero, o expoente diminui e o número aumenta. Então, ele vai aumentar 1 casa, 2 casas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se quiser colocar as separações por pontos de 3 em 3 casas, não é obrigatório, tá? Mas você pode fazer isso. Então, nós teremos 72 bilhões 100 milhões. 1,012 vezes 10 à quinta. Se eu tirar a vírgula, 1,012. Opa, 12. Deixa eu já deixar de vermelhinho aqui para ficar bonitinho. Opa, doido, doido, doido. Lembra que a vírgula estava aqui. O expoente 10 à quinta vai passar para zero. O expoente diminui, o número aumenta. 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Colocando o pontinho para dividir, 101.200. 9,05. Aí vamos entender aqui, 9,05. Deixando de vermelhinho para ficar bonitinho. A vírgula estava aqui. Só que o expoente é negativo. Então, menos 5 passar a zero, ele vai precisar aumentar e o número diminuir. Por isso, uma casa, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai parar exatamente aqui. De novo, 1, 2, 3, 4, 5. Tem de ter um zero antes da vírgula. Por isso, 0,0000905. Foi de boa também. Propriedades das operações envolvendo notação científica. Observe que ele falou, resolva as operações. Ele não pediu para dar o resultado em notação científica. Faremos isso apenas para exercitar. Multiplicação. Eu vou multiplicar a parte decimal com a parte decimal. 4,5 vezes 2 vai dar 9,0. E a potência? Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 8, 10 elevado à quinta. Só isso.
multiplicamos as partes decimais e somamos os expoentes. Ah, mas agora aqui é dividido, então eu vou dividir 4,5 dividido por 1,5. Se você fizer a divisão, vai dar 3 ou 3,0, como preferir. E os expoentes nós vamos subtrair. Subtrair os expoentes é eu colocar menos 3 menos o menos 10. Eu já vou resolver isso aqui. Eu vou deixar indicado só para que vocês não esqueçam aqui, tá? Isso corresponde a quê? Então, 3,0 vezes 10 elevado a... Menos com menos dá mais, então é menos 3 mais 10. Quanto que é menos 3 mais 10? 7 positivo. Conserva o sinal do maior. Falta pouco. Na multiplicação, multiplica, soma os expoentes. Na divisão, divide, subtrai os expoentes. E na adição, eu não posso resolver adição e subtração se as potências forem diferentes uma da outra. Ah, mas aqui é 10 a menos 3 e 10 a menos 3. Então, você vai resolver o 4,5 somado com 1,5 e você vai manter a potência 10 elevado a menos 3. Então, você só pode resolver se as potências forem iguais, porque você precisa mantê-las. Resolvendo o 4,5 com 1,5, nós encontraremos 6 e mantém a potência, então, vezes 10 elevado a menos 3. Moleza? De boa. Todos entenderam isso aqui? Lembrando que, se tiverem dúvidas, deixe seu comentário no blog, que depois eu volto e te atendo de forma coletiva, se tiverem mais várias dúvidas, ou de forma individual, mandando a resposta diretamente para o seu e-mail. Valeu? Subtração, a mesma coisa. As potências são iguais. Ah, Stefani, se as potências não fossem iguais, você teria que transformá-las, tirando da forma de notação científica, para que ficassem iguais. Então, nesse caso agora, o 4,5 eu vou subtrair, porque é uma subtração do 1,5, mantendo a potência 10 elevado a menos 3. Com isso, 4,5 menos 1,5, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Respostinha tranquila. Ah, por conta do Word a gente acaba levando um tempo, os vídeos ficam longos, mas espero que vocês estejam entendendo direitinho. Resolução da letra A, do número 3. Determinar valores de x e y. Isso aqui é uma proporção. Para você determinar, você vai utilizar exatamente a parte da igualdade que te interessa. Por exemplo, x sobre 4, eu vou igualar ao resultado que eu tenho, que é meio. 1 sobre 2. Produtos cruzados. Opa. Vamos lá. Não faz feiura, não. Deixa eu usar aqui um símbolo. Tá? Então, se eu fizer produtos cruzados, eu terei 2x igual a 4 vezes 1, que é 4. Passa o 2 dividindo, x igual a 2. Respondido na letra A. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, para organizar essa resolução. X igual a 2. Se eu continuar a resolução agora, eu vou resolver a parte de y. Inserir a equação. Vamos lá. Y sobre 6. Então, y sobre 6. Eu posso resolver com o valor de x, 2 sobre 4, ou com a fração 1 sobre 2. Tanto faz para você resolver. Então, resolvendo aqui. Deixa eu ver por que aqui. Tá. Vou deixar o y minúsculo da forma como estava ali. Tá? Y sobre 6 igual.
a fração que nós temos os valores completos. 1 sobre 2. A mesma coisa, fazendo produtos cruzados, nós teremos 2y igual a 6 vezes 1, que é 6. Então, passo 2 dividindo, y igual a 6 dividido por 2, y igual a 3. Feito, resolução simplesinha aqui. Agora vamos resolver a letra B. Deixa eu chegar a letra B aqui para o lado. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou resolver a parte que tem x sobre 15, igual. A fração que eu tenho ela completa, 2/3. Ah, mas isso é muito fácil. Claro, e graças a Deus, não é mesmo? Então, fazendo produtos cruzados, 3x igual a 15 vezes 2, 30, passo 3 dividindo, significa que o x é igual a 10. Beleza? Vamos resolver agora a parte que contém y. Resolvendo a parte que contém y, nós teremos 4 sobre y igual a fração 2/3. 2/3. Multiplicando cruzado, então, 2y igual a 4 vezes 3, que é 12, passa o y dividindo, y igual a 12 sobre 2, y igual a 6. Galera, fiquem atentos aí que eu passarei uma nova postagem falando para vocês sobre regra de 3 composta. Vocês viram que a gente não trabalhou vários exercícios, eu vou passar uma orientação e deixar uma lista com regra de 3 composta para vocês. Essa é a atividade para essa semana. Além da correção do desafio, eventualmente alguma dúvida, vocês resolverão regra de 3 composta para que a gente esclareça as dúvidas no nosso próximo encontro. Então, depois desse vídeo, assista o vídeo sobre regra de 3 composta, bem simplesinho, e exercitem através da lista que eu deixarei para vocês. Abraço!